Bom dia a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Uma alegria estar aqui novamente, presencialmente, como a Gladys comentou. A gente agradece pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nessa casa tão abençoada, que nos ensina a doutrina espírita, que nos ajuda a superar as nossas dificuldades. E pensando no tema para trazer essa manhã, nada melhor do que a realidade, do que o cotidiano, do que a vida que nós observamos aí fora, para nos inspirar E eu escolhi a tolerância. Eu coloquei essa frase aqui inicial, é uma frase até do Antigo Testamento, de Ezequiel, dizendo assim, abre aspas: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. O ímpio aqui é aquele que faz algo errado, que age no mal, que por isso recebe as sanções da vida. Mas obviamente Deus, que é o nosso Pai amantíssimo, que nos conhece profundamente, sabe do nosso potencial e também das nossas limitações, sabe que nós erramos, tropeçamos incontáveis vezes. Por isso que nós, na doutrina espírita, sabemos que não existe esse inferno da teologia de algumas religiões cristãs, onde depois de a pessoa ter praticado um ato em vida que é considerado um pecado mortal, um erro muito grave, quando ela morre, a sua alma é consumida pelas chamas de um inferno por toda a eternidade. Pelo menos isso é que diz a teologia a respeito desse inferno. Não, isso não existe. Aliás, não existe também esse céu beatífico, onde ficaremos ali descansando eternamente, ouvindo anjos tocando liras. Também é uma visão romantizada e errada. Inferno ou paraíso são estados de consciência, estados de espírito, que podemos vivenciar agora, mesmo sem termos ainda morrido, desencarnado, como também podemos vivenciar no plano espiritual, de onde viemos e para onde partiremos após a morte do nosso corpo físico. É um estado mental, de vivência íntima. Acho que todos nós aqui conseguimos entender isso, porque durante a nossa vida nós passamos muitas vezes por altos e baixos, às vezes os momentos de baixo são mais prolongados, situação de doença, de angústia, de desilusão, problemas materiais, enfim. Nosso mundo é um mundo ainda de provas e expiações, um mundo de dificuldades, porque os espíritos que habitamos aqui, somos todos nós, ainda somos espíritos ainda muito limitados. Por isso mesmo Deus não pode condenar a esse sofrimento eterno aquele que comete um erro por ignorância, por inexperiência, que são as características de todos nós que estamos aqui encarnados na Terra. Pelo contrário, Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que é a nossa regeneração, a nossa recuperação. Há uma frase muito, às vezes, que já foi citada em um livro espírita, que diz assim, é poética, mas é verdadeira, que os anjos do céu, eles ficam muito mais felizes pela recuperação de um que estava perdido, do que pela satisfação de 99 que já estavam salvos. Jesus fala disso também, remete a esse sentimento, a esse conceito, quando ele fala que nenhuma ovelha de meu Pai será perdida, que quando ali um pastor tiver com as suas ovelhas, mas uma delas estiver desaparecida, ele vai até aquela ovelha para buscar. É assim o que a vida faz conosco, ela sempre nos traz oportunidades de reparação, de refazimento, de corrigirmos aquilo que nós fizemos de mal. E muitos desses erros referem-se a situações de intolerância que nós temos uns para com os outros. Vou contar aqui uma historinha de dois religiosos que estavam no cemitério, um ao lado do outro. De um lado nós tínhamos possivelmente um monge budista, ou era um oriental,
que ali tinha colocado um prato de arroz em cima do túmulo e estava ali no ritual de sua religião. Do outro lado havia um cristão que tinha levado um buquê de flores. Também era um sacerdote, era uma pessoa ligada à religião. E o cristão estava achando aquilo muito estranho, né? Um prato de arroz em cima do túmulo. É algo para nós incompreensível. Tanto é que ele não aguentou e, de forma um tanto indelicada, comentou: escute aqui, meu irmão. Estou vendo aí que você está oferecendo um prato de arroz para o seu ente querido que faleceu. Você acredita mesmo que ele vai se levantar do túmulo e vir comer esse arroz? Uma afirmação desrespeitosa. Mas o oriental se manteve ali tranquilo e disse: acredito sim, amigo, e vai fazer companhia para o seu morto quando ele vier cheirar as suas flores. Quer dizer, isso mostra que muitas vezes algo que para nós é comum, como muitos de nós, né, levam flores ao cemitério, e nós espíritas sabemos que ali só estão os despojos carnais, o corpo físico que se decompõe e retorna às suas origens materiais. O espírito muitas vezes não está mais ali, está em outro lugar, com a sua vida plena. Por isso que para nós levarmos a nossa oração, o nosso bom pensamento, carinho, aquele que já partiu, não há necessidade de irmos até o cemitério. Basta nós nos concentrarmos onde estivermos, por exemplo, no nosso quarto, no nosso ambiente de tranquilidade, e ali lembrarmos com amor daquela pessoa que está agora em outro plano, e ela irá receber as nossas vibrações, e estabeleceremos entre nós uma comunicação pelo pensamento, porque a distância é física, não espiritual. As almas que verdadeiramente se amam, elas se conectam através do universo. Mas há muitas pessoas, e nós respeitamos isso, não tem nenhum problema. Esse é o tema, aliás, de hoje. Respeito. Aqueles que acreditam que há necessidade de levar ali uma oferenda, né, para o seu ente querido no cemitério. Tudo bem, cada um com a sua crença. Da mesma forma que queremos que a nossa crença seja respeitada, é necessário também respeitar a crença alheia. E aí nós chegamos ao conceito de tolerância. Buscando aqui no dicionário, tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. Tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou não se pode impedir. Esse conceito aqui de tolerância é mais daquele, por exemplo, a pessoa vai suportar uma dor. Qual é a sua tolerância àquela situação difícil? Suportar uma situação de adversidade no mundo? É necessário nós desenvolvermos essa resiliência, essa nossa capacidade de nos adaptarmos ante um mundo de dificuldade, de provas e expiações. Mas há um outro conceito de tolerância que nós vamos trabalhar aqui hoje, que diz o seguinte: tolerância sendo o respeito pelas ideias, crenças ou práticas dos demais, sempre que estas sejam diferentes ou contrárias às nossas. É claro, porque não precisamos de tolerância para ideias que são semelhantes às nossas, há pessoas que vivem de uma forma diferente, semi-igual à nossa, no nosso meio. A tolerância é aplicada no sentido de respeito às diferenças, quando as pessoas são diferentes, e todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, em razão da nossa história. Mesmo ali, às vezes gêmeos, criados de forma idêntica por pais amorosos, recebendo a mesma educação, a mesma alimentação, condição de saúde, de lazer e tudo mais, eles se desenvolvem às vezes com personalidades completamente distintas. E a doutrina espírita nos explica por quê. São espíritos diferentes. Espíritos que já passaram por situações inúmeras, diversas, ao longo de muitas reencarnações. Por isso que são diferentes, todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas o mundo costuma muitas vezes agrupar as pessoas em caixinhas. Isso não é bom, porque aí está na raiz do preconceito, a raiz da intolerância está aí. Quando nós começamos a separar as pessoas em caixinhas, nós temos aquele grupo que é desse jeito, com aquelas características. Aquele outro grupo que reúne essas características comuns é assim. E aí então nós conseguimos enxergar um fosso, uma separação entre esses grupos.
Não é de se surpreender que depois de um certo tempo as pessoas de um grupo estão odiando as pessoas de outro grupo, tendo preconceito. Por isso que nós precisamos quebrar um pouco esse ciclo vicioso do desrespeito, do preconceito, da intolerância. Respeito é fundamental. É, acima de tudo, a educação. Né? Quem age com educação, a verdadeira educação, sabe? Não aquela que é um simulacro, que é um verniz, que tem apenas a aparência de uma pessoa educada, mas que no fundo esconde uma pessoa profundamente mal educada. Ela leva ao respeito, que é a aceitação das diferenças e da coexistência dos diferentes. Coexistência quer dizer existência conjunta, pessoas vivendo juntas, especialmente diferentes. Bom, primeiramente todos nós somos diferentes, mas, por exemplo, pessoas que possuem religiões diferentes, convivendo juntas harmoniosamente, e mesmo aqueles que não têm religião. Pessoas que têm uma cultura em razão do seu local de nascimento, em razão das tradições familiares que seus pais lhe passaram, têm uma cultura diferente. Alguns podem gostar mais de um certo tipo de dança, de música, de vivência tradicional, cultural, outros de outro tipo, e está tudo bem. Desde que nós não desrespeitemos o semelhante, não ofendamos o próximo, tudo bem sermos do jeito que nós quisermos. E é claro, desde que nós não nos desrespeitemos como espírito imortal que somos. Uma vez que você tem essa coexistência de diferentes, nós temos a inclusão verdadeira, onde nós passamos a olhar o ser humano como ele é, como um ser humano, como um espírito ou como uma alma, um indivíduo. E a doutrina espírita nos esclarece que nós somos os seres inteligentes da criação, que somos os espíritos mortais criados por Deus, somos a sede da inteligência. E o espírito em si não tem sexo no sentido de gênero, não tem forma anatômica, obviamente não tem cor, pode nascer aqui como homem, acolá como mulher, pode nascer aqui no Brasil, como na Nigéria, como na Dinamarca, como no Japão, como entre os aborígenes da Austrália, como um europeu típico, podemos nascer em outro planeta. A doutrina fala da pluralidade dos mundos habitados, mostrando que há muitas moradas na casa de meu Pai, como dizia Jesus. O nosso universo é composto de diversos mundos, em diferentes graus de evolução, que é a consequência do grau dos habitantes que ali reencarnam. A Terra ainda é um mundo relativamente atrasado, em razão de nós, que somos ainda espíritos limitados espiritualmente. Estamos expandindo esse limite, nos conquistando na nossa alma, nos conhecendo, mas obviamente isso é um processo demorado, que demanda muitas reencarnações. E ao longo dessa escala evolutiva, nós podemos reencarnar em diferentes mundos. Assim como, por exemplo, uma criança que quando está ali estudando numa escola, aprendendo, por exemplo, uma escola primária, chega uma hora que aquela escola não tem mais o que oferecer àquela criança. E ela então passa por uma escola um pouco mais avançada. Vai ali para o ginásio, depois termina o ensino fundamental, o ensino médio. E então ela pode ir para uma outra escola, uma universidade, ampliar os seus conhecimentos. Cada uma dessas escolas traz ali um aprendizado necessário naquele momento para o ser em crescimento. Assim nós, que estamos aqui encarnados na Terra, essa escola abençoada, que tem muitos a nos ensinar, mas ela é uma escola, uma dentre muitas incontáveis escolas do universo. A partir do momento que nós temos essa visão, que somos espíritos imortais, e o espírito na sua essência não tem sexo, não tem forma anatômica, não tem cor, obviamente, não tem nem mesmo um local fixo, porque ele pode uma hora reencarnar num lugar, num outro, até mesmo em mundos diferentes, nós passamos a ter uma visão um pouco mais ampliada a respeito do necessário respeito que devemos ter uns para com os outros e da consequente tolerância que precisamos desenvolver. Kardec, na questão 866 de O Livro dos Espíritos,
ele pergunta assim para os espíritos superiores que ditaram o livro dos espíritos. Pergunta assim Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Sabendo Kardec que essa palavra caridade ela tinha sido deturpada ao longo da história e que muitas vezes era confundida com uma ajuda material, com uma simples esmola, e ele então queria saber, Jesus, o que pensa ou pensava a respeito da caridade? E os espíritos respondem, de forma muito simples, porém profunda: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é o ato de nós sermos bons, de ajudarmos, sermos solidários, irmos ao encontro do nosso próximo para reerguê-lo. Indulgência, e aqui tem um tema do dia, é quando nós toleramos o próximo, especialmente quando esse próximo, o nosso semelhante, o outro, apresenta ali defeitos que nos incomodam, porque todos nós temos defeitos, todos, mas alguns defeitos nos incomodam mais do que outros. A indulgência aí, nós temos essa tolerância, essa aceitação de que o outro tem esse direito de ter seus defeitos, porque ele está naquele momento evolutivo, muitas vezes lutando com todas as suas forças para superar aquelas dificuldades. E esse respeito e essa tolerância é proporcional ao respeito e à tolerância que nós queremos que os outros tenham por nossas próprias limitações, por nossos próprios defeitos e fraquezas. Assim como nós queremos ser respeitados e aceitos, por coerência devemos também aceitar e respeitar o outro. Então, indulgência para com as imperfeições é isso. É esse ato de tolerância, de respeito, de aceitação dos diferentes ou das diferenças. E também perdão das ofensas. Não há como uma alma evoluir, atingir a plenitude espiritual, sem que ela seja capaz de perdoar aqueles que nos ofendem. É talvez uma das virtudes mais difíceis do mundo, porque envolve nós derrubarmos barreiras materiais, as montanhas do nosso orgulho, né? Que ali se encastela, impedindo que nós desculpemos as faltas. Tem uma música interessante também, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, que diz assim: se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Todo mundo aqui, eu acredito que já tenha ouvido alguma vez essa canção. É bela, poética, simbólica, fala da alegria de convivermos com pessoas amáveis, que são belas, que nos engrandecem a maneira de viver. Só que se nós convivêssemos apenas com pessoas que fossem semelhantes a nós, ou quem sabe iguais, mas iguais não existem, mas semelhantes, e apenas pessoas assim, nós deixaríamos de aprender com aquelas que são diferentes. Nós só evoluímos, nós só trazemos um pouco de tempero, de molho para a nossa vida quando nós convivemos com aquele que pensa de forma diferente da nossa. Vou fazer aqui uma analogia grosseira. Imagine que alguém goste de comer arroz. E todo dia essa pessoa come arroz. Adora arroz. Vamos supor que inventaram um arroz que tenha todos os nutrientes necessários para a pessoa viver. Então ela só come arroz. Todo dia, no dia seguinte, passa mês, passa ano, tem uma hora que ela não vai aguentar mais olhar para um prato de arroz. Vai tomar ranço. Por quê? Porque ele é homogêneo. Ele tem a mesma característica, o mesmo formato, o mesmo jeitão, o mesmo sabor. Tem uma hora que nós vamos enjoar daquilo. O mundo, para se tornar um lugar aprazível, ele precisa dessa diferença, dessa diversidade, convivendo em harmonia. É isso que traz o molho, o tempero para a nossa vida. Humberto Roden, filósofo católico, trouxe uma página muito interessante para nós, chamada Harmonia na Diversidade, contida no livro De Alma para Alma. E ele faz uma analogia com as formas da natureza. Diz ele: imaginem se todas as folhas das árvores tivessem o mesmo formato, o mesmo tamanho e o mesmo tom de verde. Todas. Se todas as árvores tivessem ali o mesmo jeito, o mesmo tamanho
e nós observássemos então a floresta e veríamos então uma homogeneidade de formas e formatos. Certamente não nos encantaremos com a flora como nos encantamos hoje. Imagine se todos os animais ou fossem quadrúpedes, ou bípedes, ou répteis, ou aves, todos fossem de um determinado tipo. A natureza seria muito sem graça, seria tediosa, monótona. Se nós observássemos para o céu estrelado à noite e víssemos ali um conjunto de estrelas dispostas simetricamente como num tabuleiro de xadrez, cada uma com o mesmo brilho, com a mesma cor, dispostas assim de forma bem quadradinha, talvez o céu não tivesse o mesmo encanto que ao longo dos milênios embalou poetas e sonhadores. A vida seria muito sem graça, seria enfadonha, nós não nos encantaremos por ela. Talvez demorássemos até para desenvolver a ciência. Henri Poincaré uma vez nos diz que o cientista, ele se desdobra para desvendar as leis da natureza, não por simples curiosidade, mas porque a natureza é bela, e essa beleza lhe traz um encantamento que faz querer descobri-la, desvendar seus segredos e mistérios. Concluindo então com Humberto Ronen, se a natureza é por si só diversa, multiforme e convive em harmonia, existe essa harmonia na diversidade, porque nós, que também fazemos parte da natureza como filhos de Deus, porque nós haveremos de colocar barreiras entre uns e outros e desrespeitarmos ou menosprezarmos essa diversidade. Essa diversidade não tem que ser apenas tolerada, aceita, mas acima de tudo, valorizada. Uma empresa, por exemplo, que quer ali progredir, que quer ter sucesso no seu campo de atuação, conquistar o mercado, se tornar líder ali no produto ou no serviço que ela vende, ela precisa ter equipes diversas. E aqui eu não estou falando de diversidade sexual, diversidade étnica, de religião, não, eu estou falando de diversidade de ideias, pessoas que pensam diferentes, pessoas que, e através dessas diferentes ideias ali, colocadas todas em conjunto, dali a gente vai extrair uma ideia melhor, que vai trazer a inovação necessária para aquela empresa prosseguir e ir à frente. O mundo está mostrando isso para nós de forma muito veloz e prática. Por que nós ainda insistimos em fazer diferente? Insistimos em repelir aquele que pensa de forma diferente da nossa? E quando nós agimos assim, nós temos então o preconceito, que é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento crítico e lógico. Vou dar um exemplo. Eventualmente estamos ali passeando por determinada região, num determinado país, e aí uma pessoa daquele país nos atende mal, nos desrespeita. E aí então, por conta daquela única pessoa, nós formamos uma ideia que se estende para todo o país, achando que todo mundo daquele lugar pensa daquela forma, que vai nos desrespeitar. E aí a gente passa a ter uma prevenção, um preconceito, uma ideia antecipada em relação a pessoas daquele lugar. É algo irracional, não é lógico, não é crítico, não é racional. O preconceito é resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vista. E aí, como consequência, nós teremos a intolerância religiosa, que é quando desrespeitamos a crença alheia, achando que apenas a nossa conduz à salvação, à liberdade, a Deus, enquanto que o outro que pensa de forma diferente, que tem uma crença diferente, está condenado a um inferno. É intolerância étnica, quando nós passamos a separar pessoas pelo tom de melanina da nossa pele, pelo tom da nossa pele, passamos a achar que uns são melhores ou piores do que outros. Intolerância de orientação sexual, de ideologia ou de linha política. Certamente estou falando de coisas que não existem aqui no nosso país, não é que ninguém nunca viu, né? Imagino.
Intolerância de nacionalidade ou de região de nascimento, ou porque a pessoa nasceu em determinada região, ela é melhor ou pior. Observe que sempre como origem, como raiz dessa intolerância, desse preconceito, nós temos ali o orgulho. O orgulho é o principal obstáculo ao progresso humano. É quando nós temos aquele sentimento de nos sentirmos melhores do que o outro, e aí o orgulho se manifesta. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela tem um tom de pele diferente do outro, e aí ela se sente melhor, porque ela acha que aquele tom de pele lhe traz uma certa vantagem, um certo status superior. Isso é reflexo do orgulho, uma doença da nossa alma. Porque somos espíritos imortais, o espírito não tem cor, ele pode reencarnar nessa vida, aqui no Brasil, pode numa próxima vida reencarnar na Nigéria, reencarnar no Congo, ou reencarnar na Austrália, na Dinamarca, no Japão, na China, na Arábia Saudita, não importa. A vida vai nos levar a experiências evolutivas, seja no nosso país ou em outro, que sejam experiências importantes para nós naquele momento espiritual que vivenciamos. Podemos reencarnar até em outro mundo. Então não faz sentido nós nos julgarmos melhores ou piores do que o outro em razão do tom da nossa pele, em razão do nosso gênero. Podemos nascer hoje homem ou mulher e todos nós, todos, passaremos por essas experiências. Porque senão, nós como espíritos imortais apenas conheceríamos o que sabem as mulheres ou apenas conheceríamos o que sabem os homens. Por isso que precisamos reencarnar em ambos os gêneros e vivenciar neles as experiências que eles têm a nos oferecer, que vão nos enriquecer espiritualmente. Mas diversidade também, fundamentalmente, é diversidade de opinião, diversidade de ideias. Aceitação de que o outro pode pensar diferente, seja de forma de linha ideológica ou política. Nós não temos o direito de acharmos que aquele que pensa de forma diferente da nossa é um ser ignorante, é um ser inferior, é um ser atrasado ou um ser mau caráter. Porque a ideia dele é diferente da nossa. É um absurdo, é ilógico, é irracional. Podemos e devemos debater ideias, pensamentos, situações, propostas, mas não julgar pessoas. Não é muito fácil seguirmos essa linha que, aliás, nos recomenda Jesus, mas ele nos mostra o caminho da verdade e da vida. Se somos cristãos, se temos Jesus como mestre divino, o amigo excelso que nos aponta o rumo da felicidade, nós temos que, de fato, seguirmos as suas palavras. Por isso nós perguntamos, o que diz o Espiritismo? Não há outra moral senão a do Cristo. Por isso que todos nós que somos espíritas, por tabela também somos cristãos. Jesus é o nosso mestre por excelência, o espírito mais perfeito que encarnou nesse mundo. Esse quadro pintado por Howman Hunt é simbólico, belo, todo mundo já deve ter visto. Quando o pintor apresentou esse quadro à sua audiência, muitas pessoas ficaram admiradas, encantadas com ele, mas um deles enxergou um defeito nessa pintura e disse: viu, você se esqueceu de pintar a maçaneta. E o pintor então falou: não, eu fiz assim de propósito, essa porta simboliza o coração humano, só pode ser aberta pelo lado de dentro. Jesus dialogava com fariseus e pessoas consideradas de má vida. Fariseus eram também um partido político, mas eram pessoas estudiosas das leis antigas de Moisés. Moisés, todos nós sabemos, ajudou a libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito, levando até próximo da chamada Terra Prometida, passando algumas décadas no deserto. Moisés lidava com um povo muito ignorante, embrutecido, por isso ele foi também um legislador, alguém que cria leis civis, leis materiais para, digamos assim, domar aquele povo ainda bastante atrasado. E ele também era um médium, um chamado profeta, né? Aquele que fala em nome de. Por isso que nós vamos encontrar ali no Antigo Testamento
ensinamentos que têm origem divina, como, por exemplo, os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não usar o nome de Deus em vão, não cobiçar a coisa que é do outro, a coisa que é alheia, honrar pai e mãe. Isso tem origem divina, é atemporal, vale para qualquer povo, em qualquer época, em qualquer mundo. Mas também vamos encontrar ali no Antigo Testamento instruções de origem humana, são leis humanas, e as leis humanas elas vão evoluindo ao longo do tempo, acompanhando o avanço da civilização. Nós, por exemplo, no Brasil temos uma Constituição, mas nós já tivemos várias, e mesmo essa Constituição, frequentemente ela precisa ser reformada, precisa ser evoluída. Ao longo do tempo, quando nós consideramos uma escala grande de tempo, nós podemos perceber uma evolução das leis, né, que refletem o avanço das sociedades. E os fariseus, então, eram estudiosos dessas leis humanas promulgadas por Moisés. Mas eles faziam que essas leis, eles achavam que essas leis tinham um significado sagrado. Por exemplo, lavar as mãos antes das refeições. Sabemos que isso é importante, né? Muito mais agora. Mas naquela época eles lavavam as mãos porque achavam que com isso eles purificavam o coração. Eles achavam que bastava lavar as mãos antes das refeições e pronto. Não precisava honrar pai e mãe, não precisava respeitar o seu semelhante. Se a pessoa, por exemplo, honrasse o dia de sábado, e isso era uma lei humana, não divina, ela se achava quites perante a divindade. E com isso ela não precisaria fazer o bem, não precisaria amar o semelhante, porque é muito mais difícil, né? É mais fácil guardar o dia do sábado, lavar as mãos das refeições. E Jesus frequentemente desmascarava essa hipocrisia dos fariseus, mas não deixava de dialogar com eles. Em nenhum momento sequer Jesus deixou de amar aos fariseus e também as pessoas que eram consideradas de má vida. Por isso que Jesus não tinha preconceito de nenhum tipo. Teve, por exemplo, como apóstolo um publicano chamado Mateus. Publicano era o cobrador de impostos. Obviamente, imagino que quase ninguém deve gostar de pagar impostos. E naquela época, os próprios judeus cobravam impostos dos seus irmãos de raça, dos outros judeus, para entregar a Roma, que era um povo estrangeiro. Então imagino que os publicanos não eram vistos como boas pessoas. Além do que, muitos deles cobravam um pouquinho a mais do que o necessário. Por exemplo, Roma pedia 10, o publicano cobrava 5, entregava 10 para Roma e ficava com 5. Obviamente isso não existe mais, né? Isso é uma coisa que ficou lá no tempo de Moisés. Esse tipo de corrupção acabou, né? Quem dera. Mas mesmo assim havia pessoas honestas, pessoas dignas, honradas, entre os publicanos. E Jesus não deixou a ninguém de fora. Courou um servo de um centurião. Um centurião era um oficial romano que tinha sob suas ordens 100 soldados. Então lembrem, Roma era o povo estrangeiro, o invasor, que dominava a Palestina, à força. E o centurião era um oficial que comandava 100 soldados para manter a ordem ali. Então imagino que talvez os centuriões não fossem muito bem quistos pelos judeus. Mesmo assim havia um centurião justo, que tinha um servo, um empregado seu, doente. E ele ouviu falar de Jesus, das curas que Jesus promovia e pensou, talvez ele possa curar o meu servo. E se dirigiu até o mestre com humildade. E Jesus, compadecido, falou, já vou até ele. E então o centurião falou uma das coisas mais lindas do Evangelho, disse, Senhor, eu não sou digno de que vá até minha casa, mas diz uma única palavra e o meu servo se curará. Jesus então ficou admirado com a fé daquele centurião, porque ele tinha homens à sua disposição. Quando ele queria alguma coisa, bastava ele dizer, vá até lá e faça, e os homens iam e faziam, dando a entender que ele também tinha o mesmo conhecimento a respeito de Jesus, que tinha uma legião de anjos que agiam sob as ordens do Cristo, que bastava ordenar a um desses anjos, a esses espíritos superiores, que eles poderiam ir até lá. Jesus não precisaria se deslocar até a casa desse centurião. E ele também não se achava digno de receber em sua própria morada o mestre.
E Jesus disse que nem mesmo em toda Israel ele tinha encontrado alguém com tamanha fé. Essa é também uma outra passagem muito interessante. Pela lei de Moisés, aqueles que fossem pegos em adultério tinham que ser condenados à morte. Curioso que nessa cena a gente não vê o homem aí também, né? Porque o adultério, obviamente, tem que ser feito por pelo menos 2 pessoas. É porque era uma sociedade ainda muito atrasada, muito mais do que a nossa atual. Então a mulher tinha cometido um erro, que continua sendo um erro até hoje. Mas Jesus enxergou nela, possivelmente lendo ali o seu coração, enxergou o arrependimento, a necessidade de recomeçar. Se ela tivesse uma outra oportunidade, tudo seria diferente. E ele então disse: aquele que tiver sem pecado, para os demais, que estavam ali prontos para apedrejá-la, ele disse: aqueles que tiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. E todos foram saindo, até que restaram somente Jesus e a mulher. E ele perguntou: cadê aqueles que te condenaram? Foram embora. Eu também não te condeno, vá, mas não peques mais. Jesus não cancelou aquela mulher. Jesus enxergou nela, ali no seu coração, o desejo de mudar de vida, e foi dada a ela uma nova oportunidade. Numa outra cena, Jesus, se dirigindo de Jerusalém a Jericó, resolveu parar no meio do caminho ali na Samaria. Ficou perto do poço de Jacó. Os apóstolos foram até o vilarejo adquirir mantimentos. Jesus estava ali descansando em torno do meio-dia, quando se aproximou uma mulher, trazendo um vaso para obter a água daquele poço. Então Jesus começa a ter um diálogo com ela. Só isso já seria um escândalo. Um homem conversando sozinho com uma mulher naquele tempo era um escândalo. Ainda mais um judeu conversando com uma samaritana. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como pessoas de má vida, por razões históricas e religiosas. Mas Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito. Conversou com ela, com uma samaritana, com uma mulher a sós. E ele pediu água para ela. Água, né, do poço, mas ele não trazia nenhum vaso. Foi quando então ele falou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. Enquanto a mulher poderia retirar ali um pouco de água física para entregar a Jesus, ele ali estava sendo o portador da água da espiritualidade, do conhecimento superior, que, quando bem compreendido, nos liberta e nos cura espiritualmente. Essa também é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Jesus estava ali se alimentando na casa de um fariseu, almoçando com ele ou jantando. De repente apareceu ali na beirada uma mulher que todos ali conheciam, que era tida como uma mulher de má vida. Não sabemos se era uma prostituta, se era uma pessoa que vivia nas ruas, se era uma pessoa que tinha feito muita coisa errada, não sabemos. Mas eles a consideravam uma mulher de má vida. E ela trazia um vaso. E ao ver Jesus, ela se dirigiu até ele e começou a derramar um líquido precioso, um perfume que estava contido dentro do vaso, nos pés de Jesus, e começou a lavá-los. Era comum entre eles lavar os pés, né, de uma pessoa que era recebida em sua casa. E ela chorava de emoção, de alegria. E o fariseu, vendo aquela cena, começou a pensar com seus botões: se esse Jesus realmente fosse mestre em Israel, como ele diz que é, saberia que se trata de uma pecadora e não ficaria tão à vontade assim com ela. Foi quando Jesus disse, virou-se para a mulher e disse a Simão, que era esse fariseu: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Imaginemos a cena. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
E por isso, depois disso, Jesus virou-se a ela e disse: Filha, os teus pecados estão perdoados porque você muito amou. Mostrando aí que o amor tem essa capacidade de anular, né, os erros da nossa vida, desde que nós amemos profundamente, né, com intensidade, com propósito, como foi o caso dessa mulher. Pedro também cometeu seus deslizes. Eu estou colocando todas as situações para mostrar que Jesus se dirigia principalmente às pessoas que precisam de remédio. Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E Jesus vinha trazer esse remédio divino. Pedro, por exemplo, que era um apóstolo aguerrido, que amava a Jesus incondicionalmente, mas chegou a negá-lo 3 vezes. E quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. A partir dali ele se arrependeu profundamente e nunca mais voltou a errar da mesma forma. Se transformou, após o retorno de Jesus à pátria espiritual, se transformou num líder dos demais apóstolos, né? Liderando, por exemplo, a Casa do Caminho, que era um local de pouso, de acolhida para os viajores, né, que passavam por aquela região. Saulo de Tarso também. Esse não foi contemporâneo de Jesus, veio um pouquinho depois, mas era um judeu, tinha cidadania romana e que perseguia os cristãos. Estevão, por exemplo, foi o primeiro mártir cristão morto por apedrejamento sob ordens de Saulo de Tarso. O curioso, quando a gente lê tudo isso, estuda os evangelhos, é que nós vamos encontrar lá o não matar no Antigo Testamento. Mas por que então muitos judeus matavam os outros? São as contradições humanas. E Saulo tinha essas contradições no seu mundo íntimo. Era orgulhoso, mas não era uma pessoa de vícios. E Jesus enxergou nele uma pessoa, um candidato ali, alguém que tinha o potencial de levar o cristianismo para as terras estrangeiras. Jesus não desistiu de Saulo, não o cancelou da sua lista. Certa vez, quando Saulo estava se dirigindo a Damasco para ali perseguir outros cristãos, uma luz muito forte apareceu diante dele. Ele foi ao chão, ficou cego fisicamente e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, Saulo então caiu em si. Perguntou: quem és? Sou Jesus, a quem me persegues. Naturalmente ele começou ali a se arrepender. Foi até a cidade, buscou a Ananias, que o curou, refletiu muito sobre sua vida e de um perseguidor dos cristãos se transformou no chamado apóstolo dos gentios, aquele que levava a mensagem cristã para as terras estrangeiras. E foi graças a isso que o cristianismo ele se multiplicou e se tornou conhecido ali nos Balcãs, no leste europeu, até mesmo em Roma. Imaginem só se Jesus tivesse desistido de Saulo quando ele mandou matar Estevão. E também Maria Madalena. Se Emmanuel, através de Chico Xavier, fala que a conversão de Maria de Madalena foi até mais difícil e revolucionária do que a de Saulo, que depois mudou para Paulo de Tarso. Porque se Paulo era orgulhoso, Maria Madalena era apaixonada pelos vícios, pela vida do mundo. Mas a partir do momento que ela conheceu a Jesus, os seus ensinamentos e o seu ensino superior, ela se converteu verdadeiramente. Se transformou numa grande discípula do Mestre. Talvez, se os textos fossem escritos hoje, ela teria sido considerada uma apóstola. Tanto é que Jesus apareceu com o seu corpo espiritual, né, depois dele ter sido executado, morrido na cruz fisicamente, mas espiritualmente nós somos imortais, né? E Jesus apareceu para ela com o seu corpo espiritual materializado. Não é uma ressurreição da carne, não. É o reaparecimento do Espírito com o seu corpo espiritual materializado. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu, Maria Madalena.
Por isso que Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Difícil isso, complicado. Mas precisamos entender e seguir as palavras de Jesus, afinal somos cristãos. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mostrando que a vida, ela nos traz de retorno tudo aquilo que nós fazemos para outras pessoas. Da mesma forma como nós julgamos, da mesma forma como nós apontamos o dedo, a vida irá apontar para nós. Aliás, a respeito disso, a gente lembra do cisco e da trave do olho, porque nós temos muita facilidade para encontrar um cisco no olho do nosso irmão e uma enorme dificuldade em reconhecer a nossa trave e nosso próprio olho, em razão da nossa imperfeição, das nossas fraquezas e limitações. Por isso que, ao analisarmos tudo isso, nós vamos encontrar que essas duas chagas da sociedade, esses dois problemas espirituais que quase todos nós temos, que são o preconceito e a intolerância, isso tem como origem o orgulho. E o orgulho tem como raízes a arrogância, o melindre, a soberba. Isso é o principal obstáculo ao progresso humano. Toda vez que nós temos aquela empáfia, toda vez que nós dizemos: mas você não pode dizer isso de mim, e nós nos melindramos, quando nós nos achamos melhores do que outros, nos achamos superiores, está ali o orgulho se manifestando. E aqui eu vou trazer a lembrança de Gandhi. Gandhi foi o líder espiritual da Índia, líder também político, que conseguiu libertar aquele povo, aquele país de centenas de milhões de pessoas, libertar do Império Britânico. Isso ali no final da primeira metade do século XX. Ele falava da não violência, dizendo ao invés de falar da paz, ele falava da não violência. É um estratagema para chamar a atenção, do tipo: parem de ser violentos, parem de se agredir mutuamente. Se ainda não conseguem vivenciar a paz plenamente, pelo menos parem de se matar, parem de se odiar. Podemos aqui, com todo respeito a Gandhi, mas parafraseá-lo e talvez trazermos para hoje em dia esse sentimento de não superioridade, do tipo: vamos parar de nos sentirmos superiores aos demais. Talvez nós pensemos: mas eu não me sinto superior ao nosso próximo. Será que não? Todos nós temos ainda um pouco de orgulho. O orgulho é isso, é quando nós nos sentimos melhores, superiores ao outro. Isso se manifesta quando, por exemplo, o outro tem um tom de pele diferente da nossa e por isso nós nos achamos melhores, por alguma razão que é falsa, que é errada. Então tem esse sentimento de não nos acharmos melhores, não nos acharmos superiores aos demais, porque todos estamos nesse mesmo barco, nessa mesma escola que é a Terra. E o que diz Allan Kardec especificamente sobre os preconceitos? Nós vamos aqui colocar alguns textos dele para ver o que o codificador do Espiritismo fala. Lembrando que ele vivia na época, numa França bastante orgulhosa, que é a França ali de meados do século XIX, em torno de 1850, 1860, onde havia muito preconceito, havia ainda as ideias de frenologia estavam ainda em voga, em moda, que é uma pseudociência que não tem nenhum fundamento científico, mas a frenologia dizia que, baseado em características físicas, se poderia deduzir características morais e de caráter da pessoa. É um problema, porque disso daí, para a eugenia, é um passo só. E essa ideia falsa estava em voga à época na França. Então era um mundo, um caldo cultural, acadêmico, intelectual, do qual Kardec fazia parte, extremamente preconceituoso, extremamente naquele sentido de se achar superior aos demais. O eurocentrismo, especialmente na França, que era o centro do mundo, olhava para o mundo inteiro, eles se achavam verdadeiramente melhores do que quaisquer outras pessoas da África, da Ásia, da América do Sul. Então é importante nós termos em mente esse contexto histórico e geográfico onde Kardec vivia. E mesmo assim, olha só como ele foi vanguardista. Sobre a igualdade.
Nós trabalhamos para dar fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos e a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. 1863. Tão atual, tão importante e tão necessário. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Que em vista deste avanço, o espírito pode sucessivamente revestir em envoltórios diversos a reencarnação, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas, e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Por isso, concluindo, Kardec tem outras frases, verdadeiramente imortais, que ele deixou ao longo da codificação e também na Revista Espírita. Mas para terminar com essa daqui: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não há como nós sermos cristãos, não há como nós nos colocarmos como os discípulos de Jesus, se nós seguirmos isso. Mas apesar disso, nós que somos uma sociedade cristã, temos ainda ódio nas redes sociais, onde nós não temos a menor tolerância, e infelizmente precisamos parar com isso, em relação àqueles que, ou porque possuem opinião política, ideológica, econômica diferente da nossa, nós vamos ali agredir, desrespeitar, odiar. Jesus não odiou a ninguém, pelo contrário, ele amou. O maior mandamento é amar o nosso semelhante, ponto. E aí vem a intolerância, o preconceito, racismo, todas as formas de aberração. Muitas vezes as pessoas que erram, porque quem não erra, não é? Quem nunca não errou? Quem nunca cometeu deslizes? Mas nós não temos muitas vezes a chance de nós nos arrependermos e sofremos linchamentos virtuais. Quem é espírita, quem é cristão, não tem o direito de linchar ninguém, nem de cancelar ninguém, gente. Quem nos deu esse direito de cancelarmos outra pessoa? Quem somos nós para isso? Que qualidade moral nós temos isso para jogar pedras e apedrejar moralmente alguém, sendo que nós também temos as nossas próprias imperfeições, fraquezas e defeitos? E com isso muitas vezes nós temos uma caça às bruxas nas redes sociais. Na Idade Média, as pessoas que lidavam com mediunidade, que lidavam com ervas, que lidavam com a natureza, muitas vezes, especialmente mulheres, eram condenadas à fogueira, eram mortas como bruxas. Daí o termo caça às bruxas. Hoje em dia, felizmente, salvo algumas exceções, infelizmente, nós não nos matamos mais, mas nós moralmente muitas vezes fazemos essas caças às bruxas. Jesus agia assim? De forma alguma. Verificamos aqui inúmeros exemplos de que Jesus agia no sentido oposto, do respeito. E aí nós temos, mas espera aí, a doutrina fala que nós temos liberdade de pensamento, liberdade de consciência e como consequência liberdade de expressão. E aí nós lembramos do que dizia Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós não podemos usar a liberdade que nós valorizamos e precisamos, não podemos usar isso para magoar, para ofender, para agredir, para destruir. Porém, podemos combater ideias, pensamentos, sim, mas não combater pessoas porque elas pensam daquela forma,
ou porque elas têm aquela característica anatômica que a torna, vamos dizer, diferente de nós. Não temos esse direito de usarmos a nossa liberdade para agredirmos, desrespeitarmos, senão é uma libertinagem de expressão. E quanto a nós? Somos espíritos mortais criados por Deus, passando por uma experiência humana necessária à nossa evolução espiritual rumo à perfeição, a que todos nós estamos destinados, que vai nos trazer como consequência a tão sonhada e almejada felicidade. O que nós devemos fazer? Qual é a receita para a paz? Nós temos preconceito ainda? Temos orgulho? Certamente. Todos nós somos humanos, limitados espiritualmente, como crianças em crescimento e evolução. Reconhecer as nossas fraquezas, os nossos defeitos é o primeiro passo para nós corrigirmos aquilo que em nós nos incomoda. Santo Agostinho falava desse exame de consciência que todos nós devemos fazer diariamente, analisando aquilo que nós fizemos durante o dia, as pessoas a quem agredimos, desrespeitamos, as ocasiões em que deixamos de ser úteis, as oportunidades que foram perdidas, nos colocando sempre como uma terceira pessoa, dizendo o que uma outra pessoa acharia se me visse agindo da forma como eu agi. Essa pessoa aprovaria, aplaudiria ou condenaria. É muito difícil nos analisarmos, nos conhecermos, mas seguir essa dica de Santo Agostinho é um caminho para isso. E analisando a nós mesmos, o nosso coração, nós vamos encontrar ali longos vestígios de orgulho, de preconceito que todos nós possuímos. Tudo bem, mas não vamos nos conformar com isso. Por isso que nós que queremos um mundo mais pacífico, mais melhor, o que nós devemos fazer? Qual é a receita para a paz? E aí nós lembramos de Jesus, quando ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não são os violentos, não são os fortes, não são os agressores, não são os preconceituosos, não são aqueles que desrespeitam as pessoas. São os mansos, os pacíficos, aqueles que são tranquilos, calmos, aqueles que respeitam o indivíduo e que entendem o próximo na sua ignorância. Porque ele sabe que ele é ignorante, que precisa também ser compreendido. A Terra aqui está colocada com letra maiúscula, não é por acaso. É o nosso planeta, é o nosso mundo. Talvez hoje seja difícil nós enxergarmos um mundo com pessoas pacíficas, um mundo onde não haja guerras, onde não haja ódio nas redes sociais, mas esse mundo existirá quando aqui na Terra somente puderem reencarnar os espíritos que vibrarem nessa sintonia da paz, porque eles são os herdeiros do nosso planeta, conforme a promessa de Jesus. Aqueles que estiverem atrapalhando o progresso serão levados a uma outra escola, a um outro mundo, a uma outra morada de Deus, para ali continuarem a sua evolução. Possivelmente um mundo um pouco mais atrasado, mais difícil, mais hostil, onde o ser humano terá que lidar com a natureza mais inclemente. Mas por quê? Porque ele não foi capaz de respeitar aqui o nosso mundo. Não foi capaz de respeitar aqui a nossa natureza e aqui os indivíduos que querem viver em paz. Por isso que se há cristianismo na nossa consciência, urge que nós busquemos nos combater em nós o desrespeito e a intolerância para construirmos esse mundo de paz que todos nós queremos. Que o nosso querido Mestre Jesus nos inspire então nessa caminhada, hoje e sempre. Eu agradeço a todos por me ouvirem.